Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar de trabalho e energia. Este é um dos assuntos mais polêmicos, envolvendo vestibular, envolvendo o Enem e uma série de outros concursos aí para ingressar em uma universidade. Ou também, para mesmo as provas de ensino médio ou também de graduação. Agora, o problema maior está nessa coisinha aqui que a gente chama de senso comum ou o espírito científico. Porque essa palavrinha trabalho aqui, realmente ela dá um certo trabalho para ser entendido. Isso quer dizer, ou seja, a pessoa, ela está trabalhando no sentido exato da palavra ali, porém esquece que o vocabulário científico não, ou melhor, nem sempre, está de acordo com o senso comum, com o seu cotidiano, com aquilo que você convive em seu dia a dia. E isso complica, isso é complicado. É o que a gente chama de obstáculos epistemológicos de Gaston Bachelard, filósofo francês. Então, isso aqui o profissional da educação tem por obrigação estar ciente disso e saber como transmitir isso para o aluno, para os seus alunos, Então, assim, é complicado o cara falar assim, eu estava trabalhando lá no meu local de trabalho e tudo mais e tal, e de repente eu chego aqui na sala de aula e vou entender que perante a física eu não estava exercendo trabalho, eu não estava praticando trabalho. Não estava. Mas que merda é essa? Que coisa é essa? Pois é aí que entra a complicação da coisa, Mas vamos primeiro, olha só, entender o que vem a ser essa palavrinha aqui, então, um pouco complicado. Porque trabalho e energia, ondulatória e eletricidade e magnetismo, principalmente na parte eletricidade, onde entra os resistores em série e paralelo, isso é foco de vestibular. Querendo você ou não, ou do Enem também, querendo você ou não, isso é foco de vestibular. Então, cabe a você ter total conhecimento, total discernimento desses assuntos. Caso contrário, a coisa complica. Então, é necessário que você tenha, o controle sobre isso aqui. Mas aos poucos nós vamos lá. Aos poucos a gente vai chegando lá, eu vou gravando essas videoaulas, vale lembrar também o seguinte, que isso aqui é tudo de improviso, não tem nada editado, nada, viu? É uma simples videoaula que, atendendo a alguns pedidos, eu estou fazendo, sem recursos tecnológicos, sem nada, para você. Você é o meu principal foco. Veja bem. Pode ser usado tanto esse símbolo T, de trabalho mesmo, ou o símbolo em inglês, W, tá? Olha só, é a energia transferida para um objeto, para um objeto, através de uma força que age sobre o objeto. Como assim? Olha só, é a energia transferida para um objeto ou de um objeto através de uma força que age sobre o objeto. Óbvio, eu tenho aqui um determinado objeto, essa régua, por exemplo. Se eu for aplicar uma força nela, horizontal, se eu aplicando, uma força qualquer aqui, entendeu? Ele vai entrar em movimento. Ele vai descrever um deslocamento, uma trajetória, percorrer uma trajetória. Essa trajetória que ele
percorre, através dessa força que foi aplicada sobre ele, né? Entendeu? Através dessa força aí, essa trajetória, né? Esse deslocamento, é o trabalho. Então, o trabalho nada mais é, e de acordo também com o ângulo, tá? Que essa força tem com o deslocamento, mas isso nós vamos falar numa outra videoaula, né? De acordo com o ângulo formado, aqui a gente pode colocar essa letrinha grega θ, ou alfa, ou beta, ou gama, qualquer coisa que você quiser, não importa não, tá? Um ângulo qualquer, θ, que ó, essa bolinha com uma cruzinha, né, com um risquinho aqui no meio, aqui, ó, tá? Então, essa aí é uma letrinha grega, né? Agora, vamos lá. Trabalho nada mais é do que força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Viu? Agora, olha só. O trabalho pode ser tanto positivo quanto pode ser negativo. Quando a energia é transferida do objeto, entendeu? Quando a energia é transferida, quando a energia é transferida para o objeto, é trabalho positivo. Quando eu pego, né, transfiro energia para esse objeto e, consequentemente, né, ele tem uma determinada força para que ele possa entrar, então, em movimento, então nós temos aqui um trabalho positivo. Agora, quando essa energia, entendeu? Ela é transferida do objeto, olha só, do objeto, o trabalho é negativo. Como assim? Por exemplo, quer ver um caso típico no seu dia a dia? Vamos lá. A força de atrito, né? Essa forçazinha aqui, ó, que vocês têm costume de usar um FA minúsculo, aqui, ó. Força de atrito, né? É uma grandeza vetorial. O trabalho, né? O trabalho, no caso, é uma grandeza escalar, viu? Assim como energia, né? Não é grandeza vetorial. Trabalho não é grandeza vetorial, viu? Basta apenas o módulo e a unidade de medida para que ele possa ser, né, identificado, ou seja, ele possa ser totalmente analisado. Pronto. Módulo, ou seja, intensidade, né, valor numérico, tudo isso é módulo. Valor numérico, intensidade, mais a unidade de medida, que é quem? O Joule, né? O Joule. O J aqui de Joule, de James Precost Joule, né? Que já está lá na página do Grupo Estratégia, que você pode ver e dar uma lida lá. Tem até o retratinho do James, né? Que foi o inventor, o descobridor, né? Quem foi que descobriu mesmo essa relação entre força, energia e assim chegar à conclusão de realização do trabalho em termos científicos, não em termos do senso comum. Aí vem então aquilo que eu estava querendo dizer. O trabalho pode ser positivo, pode ser negativo. A força de atrito, por sua vez, ela, ao mesmo tempo, olha para você ver, parece uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que nós caminhamos e nós precisamos dessa força para que possamos caminhar, sair do lugar, sem a força de atrito, nós não conseguiríamos, a gente ficaria patinando e não sairia do lugar, não é? Mas acontece, por exemplo, se tem aqui, ó, um determinado objeto, eu estou puxando para cá, em cima de uma superfície rugosa. Eu estou puxando, eu estou empurrando ele para cá. Mas a superfície rugosa, né,
devido a esse contato complicado, a força que a gente vai chamar de força de atrito, então ele vai provocar essa força contrária ao movimento. E essa força contrária ao movimento, ela tende a retardar o movimento. Por isso que a gente chama então de trabalho negativo, né? Porque no caso aqui, a energia é transferida do objeto. Tá? É como se estivesse retirando energia do objeto. Então, por isso que a gente fala trabalho negativo. Trabalho, então, agora, explicando assim, em termos mais generalizado, mais genérico, ou mais simples, como queira, para entender esse universo todo, né, de trabalho. Então, vamos lá. Olha só. Trabalho, portanto, é energia transferida, realiza trabalho. É o ato de transferir energia. Lembre-se, trabalho é uma grandeza escalar, como eu já havia dito para vocês. Trabalho, portanto, é energia transferida. Então, se eu transfiro energia de um objeto para outro, ou de qualquer uma coisa para outra, por exemplo, a energia potencial lá da usina hidrelétrica, lá da represa, por exemplo, de Furnas, né? Ela desce tal naquelas tubulações e vai para a turbina, transformando em energia cinética, que por sua vez roda as turbinas, que vai rodar, né, o reator, o gerador, perdão, reator é da usina nuclear, o gerador, e esse então, né, vai transformar a energia cinética em energia elétrica. Tá vendo? Olha que série de quantidade de trabalho que houve aí. A energia potencial da água, a energia cinética, a energia elétrica. Depois, quando chega nas nossas residências, nós temos aí energia elétrica transformada em luz e calor, né? Então, tudo isso também é realização de trabalho. Bom, agora uma coisa que é fato, é a hora que eu estava falando aqui, entendeu? Nessas andanças minhas aí, nessas palestras e tudo mais aí, né, eu fui surpreendido com uma situação dessa. E é o que eu vou falar agora. Retas perpendiculares ou ortogonais. Dois palavrões, perpendiculares ou ortogonais. Isso aí é um fantasma na matemática, na geometria para muitos, né? Na trigonometria, nas relações métricas, né? De triângulos, retângulos, né? Então essas retas perpendiculares aí é um fantasma, sem sombra de dúvida. Aí a galera fica toda dispersa, toda doida e não sabe como entender isso aí. Mas aos poucos a gente pode chegar lá, entendeu? Olha, quando existe retas perpendiculares ortogonais, mas primeiro o que vem a ser isso? Retas perpendiculares ou ortogonais são aquelas retas que vão se cruzar em um único ponto, né? A reta S aqui no caso, que ficou um pouco apagadinho, e a reta R. Observem que todas elas são certinhas porque as retas são infinitas para todos os lados. Por exemplo, uma horizontal, tanto para a esquerda quanto para a direita, uma perpendicular para cima ou para baixo, ela é infinita, né? Não é igual um segmento não, ouviu? Ligado nisso aí, tá? Bom, elas vão se encontrar e ao se encontrarem, elas vão formar um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Então prestem atenção. Quando duas retas perpendiculares entre si vão formar um ângulo de 90 graus, elas, né, ao mesmo tempo, não realizam trabalho. Peraí, as retas não realizam trabalho? Não. As forças, ou seja, o que está envolvido ali, que é as grandezas deslocamento e força. O deslocamento, porque nós sabemos que para que haja trabalho, tem que haver deslocamento. Caso contrário, não tem trabalho. E a força, se ela é aplicada perpendicular ao deslocamento, formando assim um ângulo de 90 graus.
Então, são perpendiculares? Olha, observem bem aqui, olha, é essa situação aqui com essa situação daqui. Está, né, elas são retas perpendiculares. Aqui nós temos deslocamento, grandeza vetorial, força, grandeza vetorial. Então não se esqueçam da setinha em cima aqui. Aqui eu tenho uma força de 10 N, aqui eu tenho um deslocamento de 50 metros. Nós sabemos, então, por definição matemática, que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Ou do ângulo alfa, beta, gama, sei lá, quem quer que vocês queiram chamar. Não importa. Isso é álgebra, tá? Então não interessa, né? Então, força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo θ. Nesse caso aqui, o ângulo em questão, x, y, z, é 90 graus. Por quê? Porque as retas são perpendiculares ou elas são, então, ortogonais. Tá ligado? Então fica, viu? São perpendiculares ou ortogonais, que vão formar obrigatoriamente ângulos de 90 graus. Olha aqui, mais 90, mais 90, mais 90. 90, 180, 270, 360. Ou seja, nesse quadrado aqui nós temos uma circunferência. Tá? Entendido? Então lembrem disso aqui, ó, por favor. Tá? Não esqueçam não. Viu? Agora, trabalho, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Se eu substituir isso aqui, olha só. Trabalho. Eu vou pegar o 10, que é a força, vezes o 50, que é o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo de 90 graus. Está aqui, que é o ângulo reto, que é o θ, no caso aqui. Então, apenas substituir, não é? Agora, foi dado para nós aqui que o cosseno de 90 é zero. Aí que mora, viu, o perigo. Por quê? Olha só, 50, 10 vezes 50 é 500. Agora o cosseno de 90 é zero. Então, 500 vezes zero é igual a zero, que é igual a nulo. Então, o espírito científico aqui, o camarada não realizou o trabalho. Se ele ficar aplicando uma força assim, perpendicular, ele não, mesmo que ele esteja em movimento, mesmo estando em movimento, ele não vai realizar trabalho. Por quê? Porque a força é perpendicular ao deslocamento. E sendo perpendicular ao deslocamento, forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, cujo cosseno é zero. E se o cosseno é zero, zero, que é um elemento que anula na multiplicação, né? Então, se ele vai anular tudo, não é neutro, não, é nulo. Então, se ele anula tudo aqui, zero vezes qualquer coisa é zero, então ele vai anular. O trabalho é zero ou é nulo. Não realizou. E no senso comum? No senso comum, cara, no cotidiano, ele realizou trabalho. Ele está lá carregando alguma coisa, lá, alguma caixa, alguma coisa assim, está realizando trabalho. Mesmo aplicando uma força vertical e andando, né, horizontalmente. Não tem problema. Mas isso é o senso comum. E isso aqui é o espírito científico. Então, cuidado. Preste atenção nisso, o vocabulário da física não é o mesmo vocabulário do Aurélio que você está acostumado com o seu dia a dia. Cuidado, se liga nisso aí, prestar atenção, beleza? Na próxima eu volto a falar novamente com mais detalhe entre a relação entre trabalho e energia cinética. Valeu, tchau!